aula vai ser sobre estrutura das palavras. Como assim estrutura das palavras? As palavras, elas se dividem em morfemas, né? Quais são eles? Radical, afixos, que são o sufixo e prefixo, vogal temática. Então, primeiro passo para saber a estrutura de uma palavra, você tem que saber qual é o radical dessa palavra. Então, vejamos essas 4 palavras: forma, formação, deformado e formei. O que essas 4 palavras têm em comum? Esse morfema que vai do F até o M. Isso aqui que todas as palavras têm em comum, que é a menor unidade significativa dela, eu vou chamar de radical. Então esse é o radical dessas 4 palavras. O que acontece? Como eu formo palavras? Eu formo palavras acrescentando algo ao radical. Se eu acrescentar algo antes do radical, esse algo eu vou chamar de prefixo. Agora, se eu adicionar algo depois do radical, aí já temos vários tipos de morfema aqui, né? Por exemplo, forma é a palavra primitiva. Essa vogal, esse A que eu coloquei aqui, para que o radical pudesse formar uma palavra, para que ele pudesse fazer sentido, eu vou chamar de vogal temática. Ok? Então, vogal temática. Agora, o que vem depois do radical, o afixo que vem depois do radical, eu vou chamar de sufixo. Agora, além da vogal temática, além do sufixo, eu tenho também as desinências. As desinências podem indicar número, as desinências podem indicar gênero, né? E também podem indicar modo e tempo, no caso do verbo. Aqui, ó. Formei é um verbo. Logo, eu tenho aqui uma desinência, modo temporal. Esse o de deformado indica o gênero masculino. Então, essa aqui é uma desinência de gênero. Então, essa é a estrutura básica da palavra. Radical, antes do radical, prefixo, depois do radical, vogal temática, sufixos e desinências. Agora, vamos fazer análise da estrutura dessas 3 outras palavras, para ficar mais claro. Em plantação, o radical vai do P até o T. Por quê? Temos as palavras plantação, planta, plantei, plantou. O que todas essas palavras têm em comum? Essa unidade que vai do P até o T. Então este aqui é o radical. Esse A será a vogal temática. E o som será o sufixo. Já em lobinho, o radical vai do L até o B, porque existe lobo, loba, lobinho, e tudo que vem após será o sufixo. Já em venderei, que é um verbo, eu terei o radical do V até o D, porque eu tenho vendo, venderei, venda. O E será vogal temática. E preste atenção que nos verbos a vogal temática corresponde à conjugação. Então, o verbo de primeira conjugação, vogal temática, costuma ser A. De segunda conjugação, vogal temática é. E terceira conjugação, vogal temática I. Né? E o rei
Na verdade, são duas desinências, né? Uma desinência que indica o tempo, né? E outra que indica o modo. Então eu coloquei como desinência. Então é assim que eu faço a análise da estrutura das palavras. Ok? Espero que tenham entendido, né? Até a próxima aula e vamos estudar!